Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Management. Hoje aqui novamente com o meu co-host, Alberto Loureiro. Mais um episódio e hoje um episódio muito interessante. Hoje é um episódio para chamar a atenção do público. Pois é, a gente vai falar de real estate, investimentos imobiliários no mercado norte-americano, hein? Tô ansioso. E você, Alberto? Eu tô demais para aprender muito aqui hoje. Hoje eu tô aqui para aprender. Exatamente, vamos aprender muito com um profissional sênior, super, ultra especializado que a gente vai apresentar já já. Então, editor, roda a vinheta. Hoje recebemos com muita honra o Rodrigo Machado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito bem-vindo, Rodrigo. Muitíssimo obrigado por me receber aqui. Um prazer estar com vocês, bater esse papo. Espero que a gente tenha aqui condições de falar sobre um monte de coisa legal que acontece aqui no mercado imobiliário norte-americano. Que maravilha, que maravilha. Primeiro, uma honra, gente. O Rodrigo, que é um executivo, né, um profissional de extrema experiência no mercado imobiliário americano hoje, porque ele já reside aqui. Há quanto tempo, Rodrigo? Já estou aqui há 10 anos, em 2015. Há 10 anos aqui, já atuando no mercado americano, mas o Rodrigo também tem uma expertise no mercado imobiliário do Brasil, que a gente vai falar já já. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho aqui em off, e ele já me passou algumas informações que eu fiquei, assim, muito impressionado, Alberto, com a expertise e com a experiência, né? Vai entregar um pouco a minha idade também com essa história toda, mas faz parte, né, cara? Forma alguma. Diz que uma das poucas vantagens da idade é a experiência, pois não é verdade? E não tem como atalhar, não tem atalho nessa história. Tem que viver e experimentar. Exatamente. E a experiência, né, que conta muito. Então a gente está muito honrado de você vir aqui compartilhar essa experiência toda no mercado norte-americano e também brasileiro, né? Haja vista que se atuou nos dois lados. E o management, Rodrigo, o podcast tem exatamente este objetivo, que é a troca de experiências, é para orientar e ao mesmo tempo chamar a atenção. A maior parte da nossa audiência são pessoas que estão no Brasil, que naturalmente têm interesse de saber como é que são conduzidos os negócios aqui nos Estados Unidos, como é que os negócios se dão, as diferenças, né, as particularidades. Nada melhor do que contar com uma presença, né, tão especial quanto a sua. Mas vamos começar falando um pouquinho do Rodrigo. O Rodrigo é natural de onde? Então, eu nasci em Goiânia, cresci em Brasília, minha família toda continua em Brasília. E depois eu morei 16 anos em São Paulo antes de vir para os Estados Unidos, onde eu estou já há 10 anos. Então, tem 26 anos que eu estou fora de Brasília. Sou casado, a minha esposa também tem uma história semelhante, só que ela nasceu no Rio, se mudou para Brasília, a gente se conheceu em Brasília. Já se vão 41 anos de relacionamento. Uau, entre namoro e casamento. 2 filhos maravilhosos. Um nasceu em Brasília, outro nasceu em São Paulo. E os dois estão, graças a Deus, muito bem. Um já formado aqui em engenharia elétrica, o outro estudando física na Universidade da Flórida, ainda decidindo. E os dois moram aqui com vocês? O mais velho, quando ele se formou aqui na Universidade de Miami, aí foi para Indianápolis, morou 2 anos em Indianápolis, trabalhando numa empresa de automação industrial lá, bem legal. Aí voltou para Miami e está aqui conosco hoje. O mais novo está em Gainesville, estudando na Universidade da Flórida. Na UF, né? Na UF. Gators. Go Gators. Go Gators. É uma das que o Arthurzinho quer ir. É um do que o meu mais novo irmão, né, do Alberto, o Arthurzinho, tá com target de estudar lá também. O meu filho gosta muito de estudar e a gente também acha que a faculdade é incrível, muito bacana, assim, vale super a pena. Que legal. Depois o editor vai colocar, para quem acompanha, no mapa, como a gente sempre faz, né? Sim. Onde fica Gainesville, mais para o norte da Flórida, em cima do centro. Gigantesco de jogo, é um espetáculo. Impressionante. Eu não conheço, eu nunca tive a oportunidade de ir. Swamp. É impressionante. Uau. Como que é em português? Swamp? Meu Deus. Pântano. O pântano. Porque eles são os Gators, né? Tem 85 mil pessoas o estádio. Pensa, estádio de faculdade. É um espetáculo. Do que qualquer estádio no Brasil de futebol. Tem que conhecer, eu não conheço. Nossa, é muito bom, mas é só conhecer. Não, maravilha. É interessante. As pessoas têm super interesse.
E o Rodrigo, estudou o quê? Ótima pergunta. Eu estudei Ciências Contábeis. Que legal! Na Universidade que de bacana! Mesmo, será? Aí, ó, Estudei. nós temos uma audiência significante de contadores. Mas curiosamente... Olha só que bacana. Curiosamente, nunca atuei como ciências contábeis. Né? Eu usei isso muito para o meu business, para o meu negócio, para entender melhor as empresas, as operações, as estruturas, especialmente as fiscais, porque no final do dia uma estruturação fiscal faz uma diferença enorme, né, entre você ser bem-sucedido ou não, num investimento que você faz da forma correta. Então, eu estudei ciências contábeis e estudei também processamento de dados. Na época, hoje que seria a computação, ciência da computação, algo do tipo, mas na época se chamava processamento de dados. E eu, curiosamente, nessa época, eu tinha um plano de ir para o Japão, estudar, fazer um curso de pós-graduação, mestrado, na realidade, em inteligência artificial. Imagina isso, em 88. Que ano era isso? 1988. Caraca! Eu tinha um professor na faculdade, na PUC, na Católica de Brasília, que ele tinha vindo dos Estados Unidos, do Japão, tinha estudado na Universidade de Tóquio, e ele trabalhava na Fujitsu. Ele trabalhou na Fujitsu, no Japão, e eles já estavam desenvolvendo várias soluções de inteligência artificial naquela época. Caramba! E eu era muito ligado a esse professor. E ele me incentivava muito. Falava, Rodrigo, você precisa ir para lá, cara. É um negócio, é um mundo novo. Sabe, ele vendia para mim como sendo um negócio absolutamente incrível. E eu botei aquilo na minha cabeça, muito jovem, querendo desbravar o mundo, coisa e tal, e queria muito ir para lá. Cheguei a aplicar para a universidade, para o programa, fui aceito, só que na hora que eles pedem os documentos comprobatórios para a gente encaminhar para lá, o curso de processamento de dados naquela época da Católica era tecnólogo em processamento de dados e não bacharelado. Eles não tinham bacharelado. A UNB tinha o primeiro curso de bacharelado, mas estava começando naquele ano. É tudo muito novo, década de 80, né? E aí eu acabei não indo. Por isso que eu brinco que Deus faz as coisas dele do jeito, né, dele, que na hora a gente fica chateado, coisa e tal, mas eu vou te falar que eu não sei se eu seria um cara tão realizado e feliz quanto eu sou hoje, que eu faço, se eu tivesse ido por esse caminho, porque eu, de um modo geral, eu sou um cara muito profundo nas coisas que eu faço. Assim, eu quero entender profundamente, eu me dedico, eu foco, checo todas as informações, sou um cara muito profundo nesse quesito. E a tecnologia, não dá nem tempo de você aprofundar alguma coisa, porque na hora que você quer aprofundar, quer conhecer um pouco mais, já virou obsoleto aquele negócio. Então, no fundo, eu acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Porque não era para eu ir mesmo. Mas uma coisa curiosa, né, do que você falou, na década de 80, imagina. Já se falava em inteligência artificial. O que eu acho, assim, tem muito tempo isso, né? A gente está falando de 88, a gente está falando de 37 anos atrás. Eu não me lembro no detalhe, mas eu acho que o que eles chamavam de inteligência artificial naquela ocasião era muito mais um machine learning hoje do que o que é a inteligência artificial como concebida. Eu acho. Porque você imaginar, cara, era muito à frente do tempo, né? Imagina, muito, cara. 30, quase 40 anos. Quase 40 anos. Tá louco. Pois é, eu tinha 10 anos de idade. Pois é. E eu então tinha 15, não. Velho, não precisa entregar, hein, Rodrigo? Entrega a experiência. Eu já tinha meus 20 anos nessa ocasião. Então, que maravilha. Mas então você formou como ciências contábeis e processamento de dados no tecnológico em Brasília. Tudo isso em Brasília. Tudo em Brasília. E depois você trabalhou como executivo, foi empreender? O que acontece? A minha família, né, meu pai, meus tios, sempre tiveram envolvidos no mercado imobiliário de alguma forma. Então, eu cresci nesse ambiente do mercado imobiliário. Eu brinco que o nosso assunto de churrasco de fim de semana com a família era negócios imobiliários ou área imobiliária. E então, quando eu ainda antes de me formar estudando, o meu pai tinha uma empresa ele além de trabalhar tinha uma antiga construtora que foi dominante no mercado, acho que você, Abel, certamente vai lembrar, que chamava Encol. Sim, claro. Então, claro, meu pai foi diretor da Encol há muitos anos. E foi uma das maiores do Brasil, né? Ela foi a maior de longe. De longe, assim, né? Assim, naquela, acho que foi década de... Ela o auge quebrou em dela, 96. Então, o auge dela foi na década de 80, correto? Que ela praticamente tinha operações... Ela era dominante.
dominante. Ela Dominante, era dominante no Brasil. Claro, absurdo. E gigantesco. Era um negócio assim, muito, muito maior do que qualquer outra empresa brasileira hoje de construção civil. E então, o meu pai era executivo dessa empresa, da Encol, e tinha, em paralelo, sempre, por muitos anos, uma empresa de consultoria dele. E chama até hoje ela existe, chama JL Machado. O meu irmão, que também é contador de formação, ciências contábeis, começou a trabalhar com ele muito, muito jovem e toca a empresa dele até hoje. E eu vou pegar um gancho que você falou, mas eu vou voltar um pouquinho para a gente avançar. Que você formou em ciências contábeis e você falou, nunca atuei, mas eu uso para os meus negócios. Aí pega o gancho da frase do Warren Buffett, que ele sempre fala isso também, ele fala, a contabilidade é a linguagem dos negócios. É uma frase célebre, né? Olha só, outro exemplo aqui do Rodrigo, dele, do irmão, que atua no ramo imobiliário, não atua, vamos dizer, acaba atuando com a contabilidade para análise e tudo, né? Mas assim, você não foi aquele contador de escritório. Não, isso você quer dizer quando você fala que você não atua? Que eu nunca atuei. O meu irmão um pouco mais, porque o meu irmão, ele, além de tudo, ele é auditor, ele é consultor tributário fiscal, né? Junto com o meu pai, assim como ele atuou por muitos anos. Então, eles tinham uma atuação mais forte sob a ótica, digamos, contábil. Né? Não da contabilidade pura, mas de usar a ciência contábil como ferramenta para desenvolvimento de soluções societárias, tributárias, planejamento bem feito e assim por diante. E aí o que aconteceu foi que, quando eu ainda estudando processamento de dados, meu pai tinha essa empresa, chamava JL Machado, em Brasília. Eu comecei a trabalhar com ele lá. E logo depois ele montou, em sociedade com outro sócio, uma empresa na época de processamento de dados, chamava Prodis. E ela basicamente provia solução como um outsourcing hoje, sabe? Para empresas que precisavam contratar uma contabilidade, aquele controle patrimonial, aquelas coisas que existiam antigamente. Antigamente no Brasil, o Alberto naturalmente não vai saber, tinha as plaquinhas de cada, lembra? Que tinha que botar a plaquinha. Essa empresa fazia isso. E eu trabalhei nessa empresa. O computador, o telefone, tinha que botar uma plaquinha com o número de série, tudo bonitinho, o controle. Exato. E eu trabalhei nessa empresa onde a gente provia esse tipo de solução para empresas em Brasília, Goiânia, enfim, era um negócio mais local, não era nacional. E eu me lembro que a gente programava em COBOL, cara, você não faz nem ideia do que é isso. Uma das primeiras linguagens de programação. É um negócio maluco, assim, mas foi uma super experiência, aprendi bastante. E não fiquei muito tempo nessa empresa, voltei para o escritório do meu pai de consultoria, para a JL, e na JL eu sempre gostei da parte mais financeira do negócio. Eu não entrava muito na parte contábil, né, das estruturações como eles trabalhavam. Eu ficava mais na parte financeira. E aí eu fui desenvolvendo essa inteligência, esse gosto pelo lado financeiro, quando num determinado momento o meu pai, junto com outro sócio, chama Leônidas Elmanovitz, que é um gaúcho que estava radicado em Brasília, que hoje mora nos Estados Unidos, já tem bastante tempo que ele está aqui nos Estados Unidos, e os dois tinham a ideia de montar uma distribuidora de valores para trabalhar com um negócio que nem existia ainda, que ia ser criado, que eram os fundos imobiliários no Brasil. Olha só. E aí eles sabiam que eu gostava muito desse setor, falaram, cara, Rodrigo, você não quer vir para cá e ajudar a gente a montar essa empresa, a entender o business, vai lá para fora, estuda isso, aprende, volta aqui para você tentar implementar isso para nós. Foi então quando eu me aproximei com maior profundidade nesse mundo do mercado de capitais de base imobiliária. Que aí você veio para os Estados Unidos, então, estudar os REITs. Isso. Correto? Eu vim para cá. Que é Real Estate Investment Trust. Isso. Que é... Então, nós podemos afirmar, pelo que eu estou entendendo aqui, que os fundos imobiliários foram inspirados pelos REITs americanos. Totalmente. E você foi um dos responsáveis. Eu fui Olha um dos só, responsáveis. que maravilha, que maravilha. Eu, com isso, vim para cá, fiquei
acho que fiquei aqui uns 3 meses nos Estados Unidos estudando. Estudando um modelo para implementar no Brasil? Exatamente. Olha Conversei só. aqui com a SEC, com a SEC, né? Sim, sim. Commission aqui. Falei com inúmeros advogados, players de mercado, bancos de investimentos. Conversei com investidores. Quando que foi isso? Isso, que ano? 92 para 93. E você chegou aqui e começou a bater de porta em porta? Não. Isso é Como que você chega em contato com o SEC, com players do É mercado? interessantíssimo isso. Não, mas na época a gente estava com um apoio forte do Secov São Paulo. Tá. E o Leônidas Elmanovitz, esse que depois eu acabei me tornando sócio dele junto com meu pai, ele tinha um relacionamento muito próximo com um pessoal da CVM no Brasil. Uhum. E o pessoal da CVM tinha um cara chamado Sully Fontaine e Hélio Cruz, que eram 2 caras brilhantes na época. O Sully era muito amigo de um sujeito da SEC aqui nos Estados Unidos, porque eles, como Trocava entidades, informações, trocavam informações. E aí ele pediu para esse cara me atender. E aí esse cara não só me atendeu, como ele rodou comigo na SEC. Assim, tipo, eu fui em vários departamentos da SEC para entender dos fundos, né, de como funcionava a regulação, né, a regulamentação. Exatamente. Que aprender maravilha. do mercado. E esse cara, inclusive, me apresentou a advogados que trabalhavam com a estruturação da operação. Aí, nos advogados, os caras me apresentaram a bancos de investimentos com que eles tinham um relacionamento. E assim eu fui criando um encadeamento de conhecimento, vamos chamar de networking, né, funcionando na vida real. E eu fui aprendendo os caminhos e fui conversando e fui absorvendo aquela quantidade de informações. Cheguei no Brasil e eles estavam exatamente trabalhando na criação da lei. Né, e eu, como morava em Brasília, tinha a facilidade de estar ali próximo do Congresso, onde eles estavam escrevendo a lei, e acabei E o primeiro fundo imobiliário brasileiro foi qual, então? Chama Fundo de Investimento Imobiliário Brasil. Brasil? Ele foi, a gente, se eu não me engano, foi em 94. Agora eu não me lembro exatamente. Depois do Plano Real ou antes ainda? Foi depois do Plano Real. Depois, quando já tinha feito... O Plano Real, julho de 94. Era o RV, se eu não me engano, né? Não me lembro, mas o Plano Real, se eu não me engano, é julho de Isso, 94. julho de 1994. E esse primeiro fundo, se eu não me engano, foi logo depois disso. Tá? Foi em 94 mesmo. E a gente tinha já montado uma distribuidora chamada Mercúrio DTVM, que foi a pioneira nessa indústria. Onde até tinha um querido amigo, Sérgio Beleza, que a gente brinca, né? Ele fala que ele foi o responsável pelo primeiro fundo imobiliário. Eu falo, não, você foi o responsável por entrar com o primeiro fundo imobiliário na CVM. E é verdade, ele que entrou com o primeiro fundo na indústria brasileira. Mas quem tirou o primeiro fundo imobiliário com o registro é 001 foi eu. Caramba! Brincadeira, porque o dele acabou demorando muito, tinha uma série de complexidades na estrutura que ele propôs e aí isso alongou. Quando você veio aqui nos Estados Unidos pegar o exemplo do que era feito aqui para implementar no Brasil, a realidade do Brasil é diferente. Você teve que fazer algum ajuste, algo que no Brasil, aqui funcionava e lá não? Muita coisa. Para começar, a parte fiscal. Inicialmente, aqui nos Estados Unidos, você tinha os fundos que eles chamavam de tax qualified e os non-tax qualified. E no Brasil, isso na primeira versão da regra, até hoje é assim, mas na primeira versão da regra não era. Todos os fundos eram tratados como fundo no Brasil e, portanto, com uma condição fiscal específica, né, e com uma série de vantagens fiscais. Colocavam tudo como se fosse na mesma classe. Outra coisa importantíssima de diferença de um e de outro é que aqui nos Estados Unidos, um fundo imobiliário, um REIT, ele pode nascer como uma empresa. É uma empresa comum, uma corporate comum, e depois ela se transforma num fundo, num REIT. No Brasil, existe uma lei que regra a criação, a 8668, que regra a criação dos fundos imobiliários. E um fundo imobiliário no Brasil é obrigatoriamente um fundo. Ele tem que nascer como fundo, ele tem que ter um administrador
do fundo, obrigatoriamente. Essa é uma diferença bem importante. E hoje, você, apesar de estar aqui, né, já há 10 anos, eu acho que o seu foco hoje é principalmente o mercado americano, correto? Hoje a gente só atua no mercado... E hoje a atuação de vocês, né, a Galápagos Capital, fala um pouquinho pra gente. É uma empresa brasileira, de controladores brasileiros, correto? Que investe aqui no mercado. O foco é 100% real estate. Não. Conta um pouquinho para a gente entender um pouquinho Galápagos, da atuação, né, da tese de vocês. A Galápagos é uma empresa originalmente brasileira, fundada no Brasil, relativamente nova. Ela vai fazer 6 anos agora. A bem empresa, nova. Bem nova. Hoje a gente tem aproximadamente 5 bilhões de dólares sob gestão. E aqui nos Estados Unidos a gente tem como se fosse uma subsidiária da Galápagos, né? Uma outra empresa, uma outra entidade, empresa americana, regida pelas leis locais. Exatamente, completamente destacada da Galápagos no Brasil. A gente aqui é uma RIA, né? Um Registered Investor Advisor. Bacana. Subordinado, né? Às regras da SEC. Então você é um financial advisor? Ou alguém da sua, com certeza. Você não RIA eu, tem que ter um licenciado, alguém... Dentro da Galápagos aqui, na RIA, a gente tem as licenças de operação aqui na RIA. A 65 do mercado americano, geralmente, E aqui nos Estados Unidos, a Galápagos no Brasil tem 3 áreas, digamos, principais de atuação, que ela tem um braço de IB, de Investment Banking, muito forte, onde tem 2 áreas principais de atuação do IB, que é a parte de M&A, que é muito forte, e uma parte de DCM, de dívida de crédito estruturados. Debt Capital Market. Debt Capital Market no Brasil. Aí temos também uma gestora, uma asset, com uma gama de produtos bem ampla, desde fundos de renda fixa, fundos imobiliários, private equity, fundo de ações, enfim, vários tipos de fundos no Brasil. E temos um braço de wealth management, né, onde a gente tem uma carteira bem relevante de clientes no Brasil. Essas são as 3 principais áreas de atuação, não são as únicas. A gente tem, por exemplo, eu não sei se vocês viram, ano passado a gente anunciou uma joint venture com o Ronaldo Fenômeno, que ele tem a empresa dele, a R9, e a gente, junto com a Galápagos, nós montamos a Galácticos, que é uma empresa de gestão na realidade, a gente faz as 2 coisas, prover serviços de concierge, esse nome não é o mais adequado, mas para atletas e pessoas do mundo do entertainment, e a turma que era da empresa do Ronaldo, da R9, né, comandada pela Vivi, é quem toca esse mundo de serviços, de soluções que essa turma demanda de atendimento. E a Galápagos toca a parte de investimentos para eles. Então, isso também é um braço importante e tem crescido muito no Brasil, mas que, de certa maneira, está, digamos, ligada a essa área de wealth management, né? Mas só para dizer, por isso que eu separei nessas 3 principais. Mas tem outras, a gente tem a área de energia, a gente tem a área de... É uma gestora. É uma gestora, mais do que uma gestora, né? A gente é mais do que uma gestora no Brasil. A gente é uma plataforma de investimentos globais. Bacana. Né? E a América, a Galápagos Capital? Então, aí aqui nos Estados Unidos, nós temos 2 áreas principais de atuação. Uma é a RIA, a parte de gestão de investimentos gerais, assim, digamos, gere os investimentos líquidos dos nossos clientes, né, da parte líquida dos nossos clientes, e os imobiliários também, porque eles acabam alocando em diversos negócios imobiliários, dentre eles os nossos. Assim. E aí a gente tem um braço de investimento imobiliário aqui, que é liderado. Vocês fazem development? Não, né? Assim, nós, Galápagos, nós não somos uma development. A gente não é um developer. A gente não é um construtor e nem um operador imobiliário aqui. O que a gente é nos Estados Unidos, a gente é um gestor de investimentos aqui. Entendi. Então, o que a gente faz? Todas as vezes que a gente investe num projeto imobiliário aqui nos Estados Unidos ou num negócio imobiliário aqui, a gente sempre investe em parceria com um sponsor local.
A gente chama de sponsor, normalmente pode ser o developer, pode ser o construtor, pode ser um operador imobiliário, quer dizer, aquela empresa, ou aquele grupo que é o especialista daquele setor ou daquela região onde a gente está investindo. Tipo assim, uma construtora, um developer, ele pode bater lá na porta e apresentar para você uma oportunidade, não é isso? Exemplo. Estou com um projeto, um terreno, e vamos fazer tantas unidades, vamos ter um VGV de X, né, uma expectativa de venda, uma taxa de retorno Y, e isso pode interessar e vocês eventualmente entram aportando, correto? Exatamente isso. Okay. Eu te dar um exemplo real. A gente está nesse exato momento com um projeto em Wynwood. Sim, claro, aqui o distrito de arte aqui de Miami, né? Cresce muito aqui em Miami. Nos últimos 5 anos cresceu um absurdo. Você até no Google Maps é engraçado, se você olhar as fotos de 5, 10 anos atrás e hoje o quanto evoluiu. Mudou prédios, a Brickell, né? e Wynwood, é bizarro assim. Não, e muitas empresas de tecnologia, por exemplo, a Amazon anunciou recentemente o headquarter dela aqui na Flórida, não sabia. Em Wynwood. Então eles estão, acho que são, se eu não me engano, 7 mil metros quadrados de área que eles estão construindo lá. Em Wynwood. Aí tem outras empresas de área de tecnologia e finanças que estão... Está criando um hub mesmo, uma capilaridade. Um hub de profissionais de tecnologia e não só, né? Acho que o Wynwood hoje virou um lugar onde você vive, trabalha e se diverte, né? Você tem os componentes todos ali ao seu redor, postos. né? Então, é um bairro assim que está efervescente, né? Assim, uma vibe, né? Uma energia muito boa. E aí, o que acontece, Abel? Nós fomos chamados por um grupo de Nova York, um grupo bem conhecido em Nova York, chamado Alchemy ABR. Um grupo tradicional, são os developers que desenvolvem projetos icônicos em Nova York, já fizeram coisas aqui na Flórida também. Eles tinham adquirido esse terreno em Wynwood já há algum tempo. E tinha um projeto super bacana lá para desenvolver 186 apartamentos. E aí eles vieram até nós buscando a solução de funding, de capital para o negócio. Bacana. A gente recebe o projeto, analisa o projeto, somos extremamente cuidadosos na diligência do projeto, do mercado, do developer, né, do parceiro. Sim. E aí, uma vez passado por esse primeiro filtro, vamos chamar assim, a gente vai para uma fase da negociação, da estruturação da operação, de governança, da estrutura de capital, dos FIIs, como é que nós vamos repartir os FIIs que aquele projeto pode cobrar dos nossos investidores, né? E que tipo de retorno a gente vai buscar e assim por diante. Uma vez concebida e estruturada essa solução, então a gente monta uma estrutura nossa, um veículo de investimento nosso, que normalmente é um fundo, e a gente traz os nossos investidores para dentro desse veículo. E esse veículo é o investidor nesse projeto. Vai ter equity naquele projeto. Naquele projeto. E a gente acompanha absolutamente tudo, desde da concepção até toda a execução e a saída final até a distribuição dos resultados para os nossos investidores. Então, esse é um exemplo real, está acontecendo agora. E projetos de rental income? Vocês têm também carteira recorrente de aluguéis? Também. Temos em alguns setores. Então, um setor que a gente gosta muito é o setor de healthcare, aqui nos Estados Unidos, que é um setor muito resiliente. Se você olhar historicamente, momentos de crise, esse setor se comportou de forma muito forte, resiliente e estável, né? E eu não sei se você tem noção disso, mas a área médica, né, a área de healthcare nos Estados Unidos, não estou falando só do real estate, né? A área médica, de um modo geral, representa aproximadamente 20% do PIB americano. Uau! Caramba. É muito relevante, que é um setor que a gente gosta muito, porque a gente... os fundamentos são muito bons, não só o fato dele ser resiliente. Você imagina o seguinte, se você olhar para a pirâmide etária americana, ela já tem a base achatada hoje, né? Que significa que a população está muito envelhecida, na média. E se você considerar que com o avanço tecnológico as pessoas tendem a durar mais tempo, né? Aumentam a longevidade, então soluções desse, né, na medicina, de lugares para você atender as pessoas e ter equipamento para ser atendido, né, para oferecer à população, vai aumentar cada vez mais essa demanda. Isso não é
uma demanda que diminui na nossa visão. Então, a gente, por exemplo, outro caso real, só para ilustrar aqui que você perguntou de renda, né? Sim. Nós adquirimos, mais ou menos no início do ano, um pequeno portfólio de clínicas médicas, 4 clínicas médicas. Uma aqui na Flórida, em Jacksonville, uma em Oklahoma City, uma na região da Grande Boston e outra na região da grande Pittsburgh. Essas clínicas estavam 100% alugadas para um operador que é considerado o terceiro maior operador desse tipo de clínica nos Estados Unidos. Um operador, portanto, de porte institucional. Um contrato de longo prazo. Quando a gente comprou, ainda tinham 17 anos de contrato para decorrer. E o plano de negócios era a gente compra essa propriedade, recebe os aluguéis, pagos por um inquilino com excelente risco de crédito, carrega por um período e lá na frente a gente vende essa propriedade, porque é um mercado extremamente líquido aqui. E isso está acontecendo. Então, os nossos investidores têm recebido desse portfólio, especificamente, alguma coisa como uns 2% por trimestre. Então, isso dá quase 8% ao ano de aluguel dessas clínicas. Então, assim, a gente acredita que isso é um retorno muito bom para o tipo de negócio, para o tipo de ativo, com um razoável grau de segurança, dado a uma previsibilidade, né? Você tem uma previsibilidade. Dado a característica e o grau de qualidade do inquilino. Então, a gente acha que se você pensar num investimento ajustado, ao risco ajustado... no binômio risco e retorno. O retorno ajustado ao risco, o risco binômio risco e retorno. É muito bem balanceado, eu diria assim. Exatamente. E como que faz hoje para se tornar um cliente de vocês? Existe um valor mínimo de investimento? Cara, assim, vamos lá, existem alguns caminhos, né? Não tem um valor mínimo, vamos chamar assim, da gente de entrar, porque na RIA é um pouco diferente. Na RIA não dá para você ter um investimento muito baixo, porque o tipo de atendimento que a gente dá, a qualidade de atendimento que a gente dá para os nossos clientes, não permite que a gente receba clientes, sei lá, muito abaixo de $1 milhão. Não e dá. É normal as RIAs estabelecer um capital mínimo, né? Até para justificar, porque a remuneração é baseado nos assets under management, não é isso? Que é um fee. Exato. Então, se o cara às vezes não tiver volume, nem compensa pelo tempo, né? Enfim, e toda a dedicação do a time dedicação. Então, assim, na RIA a gente tem um volume mínimo que é alto, por conta dessa característica. No mundo imobiliário, aí já muda um pouco, porque o que acontece? Por exemplo, em um desses nossos investimentos que eu mencionei, das clínicas médicas que tem um rendimento, a gente criou um veículo de investimentos lá no Brasil, onde um investidor brasileiro pode entrar num fundo no Brasil, em reais, com um volume bem baixo, que ele compra cotas desse fundo e esse fundo, por sua vez, investe no nosso fundo aqui fora. Então ele acaba se beneficiando, ele tem a possibilidade de investir no mercado imobiliário americano a partir de um investimento muito pequeno que ele não teria condições no mundo, digamos, em condições normais de temperatura e pressão. Mas, óbvio, ele tem uma ineficiência nesse mecanismo, porque você tem um layer adicional de FIIs lá no veículo no Brasil e fiscalmente não é tão eficiente quanto ele entrar nas estruturas offshores. Então, esse é um caminho que permite ao nosso investidor alocar um investimento baixo. Menor. Vou te falar a partir de, sei lá, R$1.000 ou algo do tipo. Que o custo, como ele mesmo deixou claro, que ele vai ter aqui, né? Fiz aqui, lá também. Não é tão ineficiência fiscal, não é tão quanto uma coisa mais personalizada. Agora, se ele tem um porte maior e tem condições de entrar na estrutura offshore, porque também tem uma questão na estruturação fiscal para ser mais otimizada a questão fiscal da estrutura de investimento, que a gente cria uma estrutura offshore para que o nosso investidor estrangeiro, brasileiro, entre nessa estrutura offshore. Então,
para este fim, você precisa ter um porte um pouco maior, até porque a gente tem uma porque limitação tem custos lá. também de manter uma infraestrutura offshore. Tem limitações, inclusive, lá na offshore, lá na jurisdição offshore, de volume mínimo de investimentos. Então, esse acaba sendo um ticket mais alto, ali, em alguns casos $250 mil, em alguns outros casos um pouco menos, $150 mil, mas não abaixo disso. Tá? Então, assim, tentando responder a tua pergunta, eu te diria que para a RIA é um ticket mais alto, sim, acima de $1 milhão. Para o mundo imobiliário, se for na estrutura offshore, pensa 250 mil. Se for na estrutura Brasil, lá no Brasil, aí é um investimento bem... Aí é como se fosse um varejo mesmo. Como se fosse um varejo no Brasil. E aqui, porque tem que entender, né? Para um brasileiro investir no mercado americano, tem vários aspectos que tem que ser considerados, como você falou, estrutura fiscal, tem muitos elementos, né, que precisam ser considerados. E, obviamente, a partir do momento que você oportuniza nesse nível de um investimento de R$1.000, é diferente de comparar com um investidor que vai montar uma estrutura offshore, que vai ter um capital mais substancial e vai participar, né? Porque essa estrutura offshore ela vai ser sócia do investimento aqui, ela é sócia da empresa que vai executar, na realidade, do fundo, né? Da empresa que vai tocar o projeto. Vamos chamar assim. Então, essa infraestrutura offshore ela vai ser ela vai participar do equity daquele projeto, correto? Vai. E essa estrutura offshore nada mais é do que uma forma otimizada de você trazer o recurso do investidor para os Estados Unidos. Ele poderia vir diretamente para os Estados Unidos, mas aí fiscalmente é muito difícil. Porque dependendo, ele vai estar sujeito, né, a tributações. Ele vai expor 30%. Depois, na venda de um ativo imobiliário, ele pode ter o FIRPTA de 15%. Então, exatamente. Tem uma série de ineficiências que você... Agora, além de como a pessoa pode se tornar um cliente seu, como uma pessoa pode trabalhar com você, Rodrigo? O cara que está escutando aqui fala, de repente, quero entrar nesse mercado, quero entrar nesse mundo. Jovem, exatamente. Qual o caminho? O que você recomenda? Algum livro, alguma faculdade? Você sabe que a gente leva muito a sério o nosso programa de estágio na Galápagos. Assim, para você ter uma ideia, no último processo de seleção, aliás, o último eu não recebi esse número, mas no penúltimo processo de seleção, tinham 3.000 inscritos para 26 vagas. É trainee, programa de trainee. Mas isso no Brasil. No Brasil. Lá no Brasil. Aqui, a gente, guardadas as devidas proporções, a gente não tem essa demanda toda, evidentemente, mas a gente tem o mesmo cuidado. A gente tem aqui um processo super criterioso de escolha e seleção dessas pessoas, começando com os programas de Summer Internship. Sim. Inclusive, tem um meu xará, Rodrigo, que trabalha hoje no time, ele é do nosso time, trabalha diretamente com a gente. E o Rodrigo é uma história como essa que eu estou aqui descrevendo. Ele entrou ano passado como Summer Internship. No programa dele, ele estudava na USF, na época. E ele se destacou tanto no programa dele de algumas semanas, eu não me lembro quantas semanas exatamente, mas ele se destacou tanto que a gente falou, cara, você tem interesse de continuar como estagiário nosso remoto, porque ele tinha que voltar para a universidade, sim, mas ele continuava com a gente, porque o nosso objetivo, e o dele também, era quando ele se formasse, ele estava no senior, ia se formar, quando ele se formasse, ele pudesse ser efetivado, né? E cumprir o OPT dele lá de 3 anos com a gente. E assim foi feito. Ele ficou 1 ano, se dedicou pra caramba, porque ele tinha que estudar, coisa e tal, e ainda assim se dedicava uma determinada quantidade de horas por semana pra gente. Veio para Miami várias vezes para estar com a gente no escritório, então ele tinha todo um sacrifício pessoal de dirigir de Tampa, porque a USF é em Tampa, né, para Miami. Então, assim, um cara super dedicado, concluiu o curso, foi efetivado, mudou para Miami. Está lá com a gente hoje. Então, ele é um caso real desse cuidado nosso com o processo de seleção. E vocês usam, então, estrutura similar de investment banker, né? Que é Summer Internship,
buscam alunos que estão estudando college ou master, né? Que é o que as instituições americanas fazem, de fato, para recrutamento e seleção de talento. Né? Nesse aspecto, sim. E a gente leva isso muito a sério, porque a gente acha que esse é o futuro da nossa empresa. Então, a gente tem que preparar essas pessoas para assumirem as nossas posições à medida em que a gente for, né, se afastando um pouco mais com o tempo. É um caminho natural. Sim, natural. Claro. E eles vêm se preparando dentro da companhia e assumem essa posição. E essa empresa vai ser tocada por eles no futuro, com certeza. Que maravilha. Sim, estou muito honrado, né, e grato por ter aceito o convite, gentilmente. Imagina. A gente tem conexão no LinkedIn, eu fui cara de pau, hein? Vou mandar uma mensagem. Aprendeu com a Carol no método Link. Avisar a Carol. Eu aprendi. Eu mandei uma mensagem pro Rodrigo, falei, Rodrigo, você toparia? E ele gentilmente respondeu, está aqui hoje. E que lição. Então eu quero mais uma vez te agradecer por toda o seu compartilhamento, né? Um pouco aqui da sua experiência de profissional. Você já deve estar percebendo aí, né? Um profissional com extrema experiência. Compartilhou inúmeros insights, ensinamentos aqui com todos nós, que também tem uma história como professor, né? Tem. Foi professor também, né? Nas minhas horas vagas, brincadeira à parte, mas eu no Brasil, quando estava lá, eu dei aula por vários anos na USP, por alguns anos, poucos anos no INSPER, e por alguns anos na GV também. Olha que bacana. Como GV e INSPER eram módulos específicos de um programa que tinha um professor principal, vamos dizer assim, titular, e eles me chamavam para fazer parte daquele módulo específico e a gente, então, poder falar sobre fundos imobiliários, sobre securitização imobiliária, sobre o mercado de capitais de base imobiliária no Brasil, que estava, naquele momento, ali meio que quase nascendo, né? Então, isso, INSPER e GV. Já na USP, não. Na USP, eu fiz esse programa, acho que por 6 anos eu fiz o programa lá e foi uma experiência super rica. Isso também. Em São Paulo? São Paulo. São Paulo, capital. Tem um outro aspecto também interessante que a gente não falou aqui, que eu tive a felicidade de participar, dado esse pioneirismo, dado essa dedicação que eu tinha no Brasil. Existiam 3 fóruns que reuniam os principais, existem até hoje, esses 3 fóruns que reúnem os principais players do mercado financeiro imobiliário no Brasil, que é a Ambima, que é a Ambima dos bancos de investimentos, muito forte. Tinha Ancor, né? Depois juntou. Ancor e a Elas Andima. Juntaram, não foi? Não, Ancor não, era Andima e Cebic. Não, Cebic é da Constituição. Me lembro que depois parece que houve uma fusão. Virou Ambima. Isso, aí virou Ambima. Era Andima e eu não me lembro o nome da outra. Acho que era Ancor mesmo, não? Não, Ancor existe, que é das corretoras. Existe ainda? Existe. Eu sei que houve uma fusão também lá atrás e criaram a Ambima. Era Andima e uma outra, aí criaram a Ambima. Enfim, aí os 3 fóruns, Ambima, Secov São Paulo e a B3. A Bolsa de Valores, de São Paulo. E eu tive a felicidade de ser o presidente desses 3 fóruns por 14 anos. Olha então, só. Eu era a pessoa que falava institucionalmente com todos os reguladores, né? Congresso, CVM, Ministério da Fazenda, Banco Central. E isso foi muito rico também para mim, porque eu aprendi muito durante esse processo todo. Tiveram situações, por quem está no mercado há muito tempo vai lembrar disso, situações super complexas de mudança tributária. Teve uma ocasião que um player no Brasil, digamos, extrapolou as possibilidades que a regra permitia, e aí a Receita Federal falou, acabou a brincadeira, isso aqui não pode mais, não vou aceitar mais isso, e ela propôs uma regra para o Ministério da Fazenda, por sua vez, propôs para o Congresso, e eles estavam alterando a regra tributária que ia praticamente inviabilizar os fundos imobiliários. Uau! E aí, a gente, através desses fóruns, nos mobilizamos, trabalhamos fortemente durante alguns meses para mostrar para os congressistas e para a população de um modo geral que, apesar
Bom, primeiro que aquilo tinha sido um caso isolado. O resto da indústria não fazia, digamos, as extrapolações que aquele player estava fazendo. Então, assim, primeira coisa. Segunda coisa que, apesar do veículo ter as suas isenções, características do veículo, mas onde ele aloca o capital, que ele investe no mercado imobiliário, na cadeia de desenvolvimento do mercado imobiliário, tem uma quantidade de imposto absurdo na cadeia, e mais do que isso, a indústria da construção civil é o maior empregador de mão de obra não especializada do Brasil. Então, assim, se você afetasse, como eles estavam querendo, aquilo, o maior prejudicado ia ser a população brasileira no final. Então, assim, a gente conseguiu demonstrar isso para eles, recuperamos, foi um trabalho super árduo, nesses fóruns, de forma institucional, e para mim foi muito rico, eu aprendi muita coisa. Que maravilha, que maravilha. Rodrigo, e se alguém se identificou com o Rodrigo, existe algum meio que alguém possa contactar a Galápagos? Como é que, não sei se você tem algum canal público? Não. A gente tem o nosso site da Galápagos. O site, a pessoa pode entrar em contato. É o www.galapagoscapital.com. Nós vamos confirmar então. Vê que ele... Você viu que eu não vim preparado. Não, é porque geralmente o pessoal... você viu o estilo do Rodrigo, um executivo sênior, né? Nem sei se tem Instagram, né, Rodrigo? Nem utiliza muito. Eu até tenho, mas eu não... mas não é ativo, né? Eu sou um cara, se você pegar meu Instagram, acho que não tem publicação nenhuma. Mas outra forma fácil de me acessar é via LinkedIn. Via LinkedIn, né? Ok, como eu fiz, tá vendo? Funcionou. Nós estamos aqui batendo um papo por conta da tua iniciativa. Pois de procurar. Fui ali, eu vou mandar uma mensagem, não, já tenho. Então, exatamente. Ele respondeu gentilmente, mais uma vez agradeço. Um papo super enriquecedor, né, com inúmeros insights. Enfim, e o Alberto? Quem quer achar o Alberto? Como é que faz? Rapaz, o meu Instagram eu sou ativo. Nós somos, tá? Nós somos. Você pode me encontrar no meu Instagram pessoal, _Alberto Loureiro. Tem também o Instagram do podcast, @podcastmanagement, onde a gente coloca cortes desse episódio e de outros episódios. Então, se você não tiver a paciência de ver todos, vá lá que a gente tem os cortes com os assuntos mais badalados de cada episódio. Exatamente. Quem quiser saber mais também sobre o episódio e sobre o Abel, vá no meu Instagram, que é @abel.fiorotti.usa. Lá eu passo insights semanais, lives, estou sempre com vocês, trazendo conteúdos na área de contabilidade americana, tributação, compliance e planejamento aqui nos Estados Unidos. Se você gostou, se identificou com este programa, eu peço humildemente para que você dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal, porque isso é muito importante. Quanto mais pessoas derem o like, se inscreverem, mais a gente vai conseguir impactar e atingir um número maior de pessoas. Então, muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo programa. E como sempre digo, vamos em frente!